Hoje a gente vai conversar com a Roxane Torres, que é cineasta, artista plástica e professora, e com a Fernanda Cruz, que é psicóloga, poetisa e cantora, que vai cantar um pouquinho para a gente depois. A gente vai conversar um pouco sobre essa solidão, né, de estarmos confinados, de quarentena, e como quebrar isso, né, que é as estratégias que a gente está fazendo, né, para burlar isso. E a gente vai começar vendo um trechinho de um curta-metragem da Roxane, que chama Aquelas Ondas, de 2017, que fala sobre esse questionar de identidade, sobre a solidão também, e sobre pensar sobre tudo isso, né? Então, se vocês puderem se apresentar, Roxane, depois a Fernanda. Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Roxane, né? Como você já falou, eu tenho algumas experiências, pequenas experiências em audiovisual, sou artista plástica e sou professora. Trabalho no Ciranda da Arte, coordeno um espaço cultural chamado Espaço Artco, que é de exposições de professores de arte. E aí, Fernanda? Vocês me ouviram? Agora, eu ouvi você, Roxane, eu vi. Então, eu sou Fernanda, sou psicóloga e tenho nesses dias, além, como você falou aí, né, Júlia, sou também poetisa, cantora, sou mestre em performances culturais e estudei os saraus, né, os saraus poéticos, na minha dissertação de mestrado. E eu tenho esses dias, né, depois que começou a quarentena, eu estou passando por um momento ímpar, assim, como psicóloga, que eu nunca tinha vivido, que é de atender pessoas diariamente, assim, pela internet. Eu já atendia pela internet, mas uma ou duas pessoas por semana, clientes que moram longe, né, e agora eu estou tendo a oportunidade de estar atendendo diariamente, às vezes até 4, 5 pessoas por dia. Então, é uma situação, né, onde as pessoas estão vivendo muito especificamente, assim, um momento que está tendo várias reações, né, tanto no universo individual quanto no universo coletivo. Achei muito pertinente essa proposta da gente falar disso nesse momento, muito legal, e sou muito grata aí pela possibilidade da gente fazer esse diálogo. Muito grata também à vinda da Roxane, ter atendido o meu convite. Sou muito grata. Obrigada. E acho que vão contribuir muito aqui com a nossa reflexão. Muito grata. Então, acho que antes da gente passar o trecho do vídeo, a Roxane podia só apresentar mesmo o filme, né? O contexto que foi criado, o inicial. Se puder apresentar um pouquinho para a gente. Bom, nesse momento eu estou super envolvida com a edição de um longa-metragem que eu estou fazendo, que é sobre os índios Carajás, na Ilha do Bananal. Mas com esse momento assim de quarentena, eu achei interessante enviar para vocês esse curta-metragem Aquelas Ondas, porque é de um personagem que vai ficar isolado do mundo, se tenta ficar isolado do mundo, né? Ele vai para uma vila bem pequena e diante do mar deserto, né? Praias desertas, ele tenta encontrar consigo mesmo. Mas ele se percebe que ele não sabe, não consegue ficar sozinho, está sempre envolvido com o celular, com o WhatsApp, tentando falar com alguém, com um amigo, com um filho. E todos eles, ele encontra todos eles em uma situação de questionamento, uma situação de solidão, uma situação de luta, né? E interessante, assim, minha proposta, talvez poética, foi não mostrar esse personagem. Esse personagem é o personagem principal do filme e ele não aparece no filme, né? O que aparece são as imagens, os outros que ele procura pelo celular e as vozes dos encontros, né? Pelo celular.
É um filme bem, assim, ele envolve por essa poética e eu fiquei muito feliz de realizá-lo. É isso. Depois a gente vai poder ver uns trechinhos dele, né? Sim, eu acho que a Luísa já está tentando colocar na tela para a gente poder assistir. Ok. Se a Fernanda quiser Teria uma sido interessante, né, Fernanda? Infelizmente você não assistiu antes. Queria até que você depois falasse um pouco do filme, mas quem sabe no outro dia você consiga, né, me dar alguns feedbacks desse filme, ok? Fiquei muito Vocês instigada, todos. fiquei com muita vontade de assistir, muito instigada. Legal. Vamos clicar nele aqui, né? Se vocês pegarem uma tela aí, vocês vão ver que está passando o filme. Já É, eu é tô esse, então vendo. é só clicar aí para a gente poder O assistir. nome da Heloísa, né? Uhum. Isso. Tá passando. Colocou na metade do filme, né? Eu falei mesmo um trecho do filme. Os personagens são baianos. E o interessante é que, fora ele, as pessoas no filme interagem como num documentário. Então, esses dois personagens, ele estava interagindo com o ator, né? Que é o principal do filme. Vocês estão me ouvindo? Estou? Ah, tá. Sim, sim. Só que eu acho que não sei se dá para perceber algo do filme, mas um pouquinho da imagem é legal ver. Sim, a gente pegou um diálogo dele também. Eu achei bem interessante. A imagem. Eu ando na praia. Passo o tempo olhando o horizonte. Carmelita, como estás? Tanto tempo. Que haces? Me pasé el cambio de solo. Pero estoy bien. En fin, lejos de todo. Yo estoy aquí también solita. ¿Y qué tal todo? Oye, te habrás enterado de que ayer el nuevo presidente de Estados Unidos asumió el mando, ¿verdad? Me he enterado. Habla de cerrar fronteras. Como si entre México y Estados Unidos no hubiesen muros por todas partes. Nesse momento, parece que a imagem ela não está, ela está quebrada, né? A plataforma não sustenta tanto. Aí a gente não Aham. Mas você pegou um trecho que eu gosto muito, quando ele fala com a amiga que mora no México e eles situam um momento histórico em que eles estão passando. Eu acho interessante também, que é uma que o nosso professor sempre fala, que a gente pensa muito nesses muros, assim, nos famosos, né? Pensa nesse muro do México com os Estados Unidos, mas a gente não pensa nos muros internos aqui, né? Nos campos fechados. A gente não percebe esse isolamento que tem dentro das cidades, né? Também. E Sim.
campo também, né? As cercas, os países cheios de cercas, né? A gente às As vezes nossas fronteiras, né? isso, Nossas ramificação do fronteiras, mundo. as diferenças, né? Que trazem esses muros, né? Entre classes, entre sociedades, né? É Sim. verdade. Eu acho que a gente podia discutir um pouco sobre isso, então, pensando no filme também e pensando na nossa realidade aqui também. Interessante. Alguém? Tá dando para me ouvir, gente? Dá para ouvir Oi? certinho? Sim. Foi... essa questão do isolamento, né? A gente entre muros, assim, era uma coisa que eu tava pensando muito hoje. E como a gente consegue se sentir afogado, assim, tipo, sufocado por solidão, né? Aquela frase do Tiririca, do eu tentei correr de mim, mas para onde eu ia, eu tava. Era uma coisa que eu tava pensando muito hoje. Eu falei para minha mãe, falei, nossa, eu não aguento mais eu. Tem eu em todo lugar que eu vou dessa casa, é eu demais. Eu queria, assim, quebrar todas as barreiras do mundo, sentir que tem gente no mundo lá fora, sabe? Sentir que eu ainda sou parte do mundo lá fora. E a coisa que tá mais me assustando agora é, assim, é ter muro demais. Parece que quanto mais a gente fechou os muros, mais a gente fica em contato demais consigo mesmo. E, assim, gente, eu não me aguento mais, não sei vocês, mas eu já fico cansado. Eu acho que todo mundo está sentindo isso, viu? É por aí. E eu tava pensando muito nisso hoje, né? Assim, que acho que, de certa forma, a gente é muito pequeno, pra tudo que a gente é, né? Assim, de dentro tem muito eu, o corpo é pequeno demais, a gente se fecha no apartamento, fica menor ainda, vai reduzindo esse espaço. E tudo que a gente precisa na hora que a gente quer sair do isolamento é fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né? Ligar a câmera, lembrar que do outro lado do mundo tem mais gente que tá com a mesma agonia de sentir eu demais dentro do muro, né? Eu espero que depois desse momento que o mundo inteiro está passando, a gente consiga quebrar alguns muros, né? E rever aí os posicionamentos e refletir sobre tudo que nós temos feito até hoje. Não é, Fernanda? É isso mesmo, Roxana. Eu não estou conseguindo ver, assim, igual ontem eu vi uma tela assim grande, com todo mundo, cada um que ia falando e Agora, aparecendo na tela. agora sim. Você Agora eu não está estou na conseguindo horizontal, ficou mais. legal. Mas eu não estou conseguindo, assim, parou na Heloísa aqui, sabe, no filme, Ô, Fernanda, naquela Ah, parte do filme, eu não Fe- consigo ver as pessoas nem igual ontem, Fernanda, assim. Oi, Fernanda, grupo oi? todo, eu só queria comunicar que alguma dificuldade que nós estamos tendo é que nós estamos sendo denunciados seguidamente no YouTube. Ah, é? Então, fez uma denúncia, a Heloísa justifica, a gente retoma a transmissão, a nova denúncia. Já é a batalha simbólica, né? Muito. Simbólica. Então, como a gente apesar de um processo iniciante, a debatendo outras coisas, então a gente percebe que isso também incomoda muito, porque a gente não está falando para nós mesmos, né? Nós estamos dialogando com uma plataforma de alcance mundial e estamos sofrendo os efeitos dessa batalha. Então, vamos conversando, mesmo que seja só com áudio, e a Tá. Heloísa vai tentando fazer, porque eu acho que tudo vem dentro da perspectiva do comentário agora, é que, no fundo, esse modelo neoliberal quer nos isolar profundamente, né? Nós Uhum. podemos estar conectados com Nova York, com Paris, via Rede Globo, via não sei o quê, mas não podemos estar conectados com o vizinho, conosco mesmos, né? Ou mesmas. Eu acho que aí está o grande debate para a gente fazer, e talvez eu queria provocar a Roxane que inquietações a levou a construir esse documentário. na verdade, eu estou fazendo um estudo, assim, uma tentativa de construir
alguns documentários que sejam, que eles capturem instantes, né? E quando eu fui para a Praia de Algodões, na Península de Maraú com a câmera, eu fui na intenção de capturar alguns instantes, e o filme foi surgindo de acordo com o momento que eu estava vivendo, né? Eu achei interessante isso, porque ele se torna mais real e mais essa questão de capturar um instante e mostrar um momento e tirar dele alguma poética, me interessou muito. E aí surgiu o desenho desse filme, né? Esse personagem, na verdade, que é criado, que é um homem, mas na verdade esse personagem sou eu, que estou ali com a câmera, observando as pessoas, observando o momento atual que estava acontecendo, no momento em que ela foi capturada, né? E depois eu fui para a ilha de edição e fiz a montagem de um filme de um homem solitário que estava tentando entender tudo que ocorria nesses dias que ele resolveu ficar consigo mesmo. Foi uma experiência muito interessante. Foi uma experiência interessante de cinema, de estar podendo propor uma experiência nova no cinema, porque eu acho que essa coisa de sair filmando sem um roteiro pré-estabelecido e começar a descobrir o filme através das capturas dos instantes, das imagens, me deu uma experiência muito interessante, e é com ela que eu estou desenhando os meus filmes agora. Sabe? Sei. Então, no começo, era apenas um homem querendo capturar imagens de solidão numa praia deserta. E daí eu comecei a juntar com outras imagens que poderia dialogar com o tempo em que ele estava vivendo esse momento, né? Era um período de janeiro para fevereiro, então no filme também tem uma parte que ele fala com alguém que está no carnaval. Tem algumas manifestações acontecendo no Brasil e ele fala com o filho nessas manifestações, então ele começa a mostrar parte do que está acontecendo, né? Fora do lugar de esconderijo dele, né? Do lugar de recolhimento dele. Aí depois eu fui na edição montando essas imagens e desenhando o filme. Foi bem legal. Foi uma experiência poética, né? Queria te fazer duas perguntas meio técnicas, um pouco mais. Eu queria saber que equipamento você usou na filmagem, e você comentou mais cedo que aquele pedaço, aquela cena do mar, foi filmada num pedaço do México que tem um muro, né? Queria saber onde foi. Não. Muitas cenas eu fiz com duas câmeras, eu fiz com uma Panasonic e a outra eu fiz com uma 7D, e algumas cenas eu retirei da internet, como essa do Muro do México. Né? Entendi. Tem duas cenas retiradas da internet. E acho interessante isso também, porque aí é um diálogo, né, com as tecnologias, com os vários formatos. E é uma quebra de fronteiras, né? Usar a internet é uma quebra de fronteiras enorme. Eu acho. Foi bem assim que eu pude lidar com essa experiência. De não ficar tão apegada também às grandes câmeras, né? Misturar também as linguagens. Eu acho que essa questão de utilizar a internet para levar nossas narrativas também vai muito com o que a gente faz, que a gente pensa como jornalismo compartilhado também, né? Porque a gente fala de reforma agrária do ar, né? Das ondas de rádio, e de ocupar esses espaços também quando a gente produz nossas narrativas, né? Produz conteúdos com as nossas narrativas, com as nossas inquietações, e divulga isso, né? Pela internet, a gente está fazendo essa ocupação simbólica também, né? Mas a gente está pensando nessas batalhas que a gente vive, são diárias, né? Então, eu acho que tem isso em comunicação que envolve o cinema também, o cinema comunica, né? E
assim como jornalismo, a gente pensa em levar nossas narrativas, né? Em levar nossas inquietações, eu acho que isso conversa muito, né? Com o que a gente produz. É verdade. Queria ouvir um pouco a Fernanda. E os outros que estão aqui, que eu não ouvi ninguém ainda. Só eu falei mais, né? Eu, José e Gustavo. Fernanda, seu microfone está Fernanda, bloqueado. você está sem microfone. Entendi, isso sem leitura labial, né? Bem, achei esse trecho, né? Fiquei doidinha de vontade de ver o filme integralmente. Fiquei pensando como que eu ainda não vi esse filme. E fico pensando assim, né? O que te levou também, o que te instigou a fazer o filme. Assim, fiquei pensando na forma, na linguagem que você tentou construir, assim, para transmitir o que você gostaria de transmitir, fazendo o filme. Não é nada usual, assim, né? Colocar o protagonista falando, mas ao mesmo tempo você não mostrar ele em nenhum momento. Achei fantástica essa ideia. Esse eu que fala e que está ali oculto, ele pode ser o eu de cada um de nós, né? Claro, eu penso que foi uma das repercussões, assim, que eu imagino que tenha sido intencional, e que traz, assim, uma desidentificação, né, desse personagem em si, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade que ele tem de se identificar com muitos, né, ou com todos até, com o humano, né, de cada um de nós, com as inquietações que cada um de nós tem, assim, muitas vezes, quando a gente se distancia, né. Eu fico imaginando, assim, uma coisa que o Gustavo falou, falando da frase, ele falou que é do Tiririca, né, mas é do Juraildes, né? Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava, né? Aí a música fala assim, eu pensei em tirar férias de mim, mas eu também quero ir. Eu só vou se minha sombra não for, se ela for, eu fico aqui. Um dia desses eu sei, não vou me acordar, vou me deixar dormindo e levanto para comemorar. É muito legal essa letra, é muito linda. Eu tive a oportunidade de ouvir o Juraídes cantá-la de perto, e a época que ele fez esse show, né, no lançamento que tinha essa música, dentre várias outras, eu fui backing vocal dele também, cantando junto com ele. Por isso tive a facilidade também de memorizar, porque eu ouvi muitas vezes essa música, né? Mas eu fiquei vendo, ele falando assim, me instigou muito a hora que ele falou assim, pô, velho, mas como assim, né? Eu não aguento mais esse contato comigo mesmo. Chegou uma hora que isso fica, assim, muito forte, né? Assim, você quer sair, tenta sair de perto de você, você tenta fazer outras coisas, mas parece que o que serviria seria um preenchimento, né, do que não seria você, digamos assim, porque, não sei se é bem isso, mas eu fiquei pensando assim, por que que a gente sente isso, né? Eu não me aguento mais, por que disso? Eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes eu fico pensando assim, na nossa sociedade, o que nós fazemos no dia a dia, as atividades que nós temos, as inúmeras, além das atividades, as inúmeras janelas, né, que nós abrimos, não só no Google, assim, mas na nossa mente, o tempo inteiro, assim, a gente vai abrindo janelas, abrindo diálogos, assim, todos fragmentados, muitas vezes. A gente tenta, muitas vezes, dialogar com isso de vários lugares, né, assim, com vários personagens, nós somos esses vários personagens também, durante o nosso dia, né. E aí, quando a gente não pode mais ir para o externo, quando tudo para fora, né, assim, que a gente não pode se movimentar, e a gente não vai mais dialogar com aquela pessoa, a gente não vai mais naquele lugar trabalhar, a gente não vai mais
no mercado fazer aquela compra, fazer tudo aquilo que a gente fazia antes, ir no bar, ouvir aquelas músicas, encontrar aquela pessoa que a gente está a fim de encontrar para conversar e tudo mais. Onde sobra, né? O que me resta? Resta eu comigo mesmo, assim, eu não tenho como. Então, o tempo todo é o mundo te devolvendo para você. Olha, você está querendo, mas toma você de novo para você. E aí? O que você faz com esse você? Que muitas vezes, né, assim, é tão desconhecido, porque nós somos desconhecidos de nós mesmos, por mais que nós tenhamos esse diálogo interior, por mais que nós assim, fazemos, né, diariamente a interlocução conosco mesmos, nós fazemos a nossa autoimagem, criamos essa autoimagem, projetamos isso no mundo, os nossos papéis, a nossa vida, mas e aí? Quando eu estou comigo, eu não preciso dialogar, eu simplesmente preciso ficar comigo. E aí parece que a gente não encontra, né? O lugar parece que não encaixa. Eu não sei que lugar é esse, é um lugar estranho. Aí eu fico um pouco ali, aí depois cansa, né? Você fala assim, poxa, mas eu já estou cansada disso aqui, Aí vem, às vezes, o que eu vejo nesse momento, né? O que eu tenho percebido, o que acontece. Nesse momento, a pessoa que está ali vivendo esse momento diferente, né? Que a vida, o universo está impondo, porque, de certa forma, ele é impositivo, né? Ele chega a ser militar, né? Chega a ser aquela coisa, não tem como você sair daí, fica aí, né? Não tem como. Então, assim, o que você vai fazer com isso que é você? Né? Então, assim, o que você vai fazer com essas que são as suas relações, que você tem que olhar para aquelas pessoas todos os dias? O que você tem que fazer, ver, né, assim, de você mesmo com tudo isso, que não é aquele usual olhar que você tem sobre você, sobre as suas coisas, né? Porque esse tempo que você tem de dialogar consigo mesmo, assim, só você é um tempo muito pequeno. A gente passa pela vida assim, fazendo todo um movimento para fora. E esse movimento para dentro, ele é assustador muitas vezes mesmo. Outras vezes ele é até desesperador. Ontem me ligou uma pessoa desesperada, ela estava em pânico, ela queria correr dela, mas ela estava onde ela ia. Tudo que ela olhava, ela falava assim, olha aquela roupa, ela dialoga comigo, aquela roupa que fica falando comigo. Eu olho aquele negócio que eu coloquei ali dentro do armário, e eu penso nele várias vezes no dia, eu estou ficando paranoica com isso. Então, isso ainda é uma necessidade que ela está tendo muito grande, que ela não está conseguindo fazer um exercício de se aquietar simplesmente nela mesma, sem responder essas perguntas, sem ficar necessariamente sendo inundada por problemas, que às vezes ela está pensando como resolver agora que eu vou ficar sem trabalhar, como que vai ser. Quer dizer, o mundo lá fora não está dando tantas soluções, mas ela também não está conseguindo resolver com ela mesma essas soluções, assim. Porque o condicionamento social é muito forte, assim, porque como assim você ficar, agora que você vai ficar sem fazer nada, como assim você ficar sem fazer nada, ficar sem trabalhar? Poxa, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como assim que você vai ficar o dia inteiro, você tendo o dia inteiro para você? Então, isso é algo que era impensável há tempos atrás, era algo assim, nós estamos vivendo algo de uma dimensão que eu vejo assim que ela é. Eu ainda não tinha vivido uma situação dessas, nunca imaginei, nem de longe, assim, qualquer filme de ficção que eu pudesse criar, eu acho que eu faria um enredo com essa dimensão que está tendo isso que nós estamos vivendo. Então, psicologicamente, isso em maior ou menor grau, a gente vai absorvendo, vai entendendo, vai dialogando, assim, conseguindo, né, olhar um pouco mais para a gente. Quer dizer, esse tempo, então ele é meu, tá? Então ele só pode ser meu, né? Eu não tenho como mais ser esse tempo ser do meu trabalho, ou ele ser do externo, né? Ou do sistema que impõe que você cumpra aquele horário, Então tá, você tá livre de tudo isso. E aí, o que você faz com essa liberdade? O que você vai fazer com você? Assim? Então a gente está vendo que o prazer, às vezes, ele é o último lugar da fila, né? Assim, a gente não está acostumado, por exemplo, nesse momento, falar assim, pô, agora relaxa e goza, pô.
Vai pegar seus livros, vai ler, vai escrever aquilo que você tem vontade há tanto tempo, vai abrir mão daquilo que você era obrigada a fazer realmente, mas as pessoas estão muito condicionadas e tem muita dificuldade de abrir mão. Quem é muito apegado assim, a trabalho. E agora existe um outro tempo que está se apresentando, né? E aí, esse tempo, eu acho assim, né, no momento que a pessoa se sentir incomodada com tudo isso, seja por conta, assim, da família, por causa do outro, que está muito próximo, quando o outro, é já uma outra questão, né, assim como a gente também, quando é o outro que está muito próximo da gente mesmo, também vivem muitas coisas, emergem muitas coisas que antes estavam ocultas, que a gente não parava para olhar, do outro e da gente com relação ao outro, do outro com relação a gente, da gente sentir, né, da gente perceber as coisas, como é que elas acontecem, que não dá mais para esconder o olhar, você tem que olhar no olho da outra pessoa, às vezes, várias vezes no dia, às vezes tem que ter um diálogo, sendo que aquele diálogo está silenciado há tanto tempo, né, e aí, poxa, a gente vai falar de quê, afinal? Mas a gente não estava perto, mas espera aí, parece que a gente estava tão distante, estando no mesmo teto aqui, vivendo há tantos anos. Então, o que eu ouço, né, na interlocução que eu estou ouvindo, dessas pessoas que eu estou atendendo, e de mim também, que estou, claro, tentando entender tudo isso e tentando auxiliar as pessoas nisso, é algo, assim, totalmente inusitado, mas também muito rico, de uma riqueza muito grande, um chamado muito grande, assim, para o humano, para aqueles gestos humanos que são insubstituíveis, para aquilo que o tempo, né, assim, muitas vezes, ele pode mostrar como nada nessa vida, assim, o tempo, quando você tem um grande tempo, e esse é o tempo, que pensar que nós temos, além desse tempo que é dessa quarentena, nós temos o tempo da vida, né, mas por que será que a gente acha que a gente não tem o tempo? A gente não tem tempo, como a gente fala, né? Ah, não tem tempo para isso que eu gosto, para aquilo que eu quero, para o outro, para entender, para ficar diante, né? Criar uma percepção mais clara de que outro é esse, de que eu que está aqui também. E vive, né? Aqui, persiste, e continua sempre, e estará sempre. Estou falando demais, né? Todo mundo ficou em silêncio também. Não, mas tá em silêncio porque a gente tá aprendendo muita coisa, tá muito bom. Pode continuar. Eu, nos primeiros dias, eu comecei a escrever, assim, me veio uma enxurrada, eu estava numa abstinência poética enorme. Muitos meses que eu não escrevia, desde que eu terminei meu livro, assim, eu estava meio chateada com as coisas que tinham acontecido com esse livro, aí eu parei. E me veio umas coisas assim, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma forma disso, sabe? Eu lembrei de um poema que eu fiz chamado A Forma, eu vou falar para vocês, que eu acho que ele tem a ver com esse momento também. Fala assim: a forma do movimento é detalhe visível de uma cor intrínseca e transitória, pousada no firmamento a cada momento, a cada um dos olhos e a cada memória. Ao compor suas linhas, o tempo a revela, deixa cair e levantar um contratempo, tornando-a mais bela, enquanto inspira e exala seu novo lugar. Enquanto um corpo comunica aos ares o que a mão pode saber do gesto, e o que instala a imensidão nos mares, esse amor imóvel e firme espectro. Esse é antigo, esse deve ter Ai, uns que 30 lindo, anos Fernanda. esse poema. Esse deve ter Maravilhoso, uns incrível. 30 anos esse poema, deve ter. Acho que tinha Vamos, muitos anos que eu não vi o vamos, mar, aí eu fui ver o mar e fiz esse poema. vamos filmar, vamos filmar os seus poemas, Fernanda, desse É, livro. Oh, Ah, não é gostei. legal? Vamos, adorei a ideia. Fala, velho, o que você ia falar aí? Eu ouvi a sua Não, voz.
Não, tá muito interessante. Eu acho que as provocações que a Roxane, né? E como enfrentar a solidão, os comentários Gustavo, seus, eu acho também. Eu me lembrei de um trabalho de uma colega que fez um TCC, a Nicole Reis. Ela convive com toque. Então, a gente foi saber no final do curso que ela tinha toque, né? Então, ela falava dessa dificuldade de conviver, de se adequar, de se adaptar aos universos para além da vida dela. Então, eu dizia, cada texto que eu trago na faculdade, eu reescrevo 5, 6, 10 vezes. E, às vezes, eu passo a noite sem dormir, no outro dia eu tenho que responder. E muito interessante ela se colocando, aí, no final, ela levanta uma tese extremamente curiosa, que ela fala de toque social. Olha só, que Ela vai dizer, interessante. não, Fala muito bem. a pessoa que levanta todo dia às 6 horas, pega o ônibus às 7, vai para o trabalho, bate o ponto, faz isso, almoça tal hora, faz isso, mecanicamente, aí ela também não tem toque. Eu achei maravilhoso ela Muito bom, trazendo essa ideia do toque social. Porque eu muito acho que bom. nós estamos encantoados nessa dimensão, fomos reproduzindo determinados estímulos, né, ou respondendo a estímulos, de uma sociedade que tentava nos fragmentar, substituir a presença, o contato pela conversa à distância, e quando vem essa crise, nós nos sentimos um tanto deslocado, porque talvez a gente já vem carregando esse toque social. Sem Exatamente. perceber, sem perceber. Porque cumprimos, levantamos a hora, falamos 10, 20 vezes no celular, e se a hora que você fala 17 vezes, a gente já se sente deslocado. Eu acho que é um momento de reflexão, e eu agradeço muito, assim, as provocações de vocês, que também nos ajudam a avançar. Com isso que você falou de contato e tudo, assim, eu me lembrei muito, assim, de ter contato com o outro. Me lembrei muito de uma professora que tinha me chamado, uma professora acho que ela era da psicologia ou da pedagogia, não me lembro, me chamou para participar de uma roda de conversa, que um pessoal de um grupo de estudos da UFG estava estudando como o sentimento é passado através das masculinidades de cada geração. E no primeiro encontro, a gente teve uns 4 ou 5 encontros. No primeiro encontro, eu lembro que as únicas pessoas que falaram fomos eu, um outro rapaz que também era LGBT, que era da minha idade, e a professora, só. Todos os outros homens, e eram mais de 20, ficaram calados no encontro todo. No terceiro encontro, a professora pediu para que a gente ficasse 2 dias sem celular, antes de ir para o encontro. E quando a gente chegou lá, estava todo mundo com a necessidade absurda de comunicação, de passar tudo que a gente sentia. E foi a primeira vez que um dos homens mais velhos, que tinha 70 e poucos anos, conversou. A primeira coisa que ele falou foi: eu convivi a vida inteira com meu pai. Ele nunca me abraçou. E foi a partir desse momento em que todo mundo conseguiu conversar. Porque ele precisou abrir essas portas e tocar numa questão sentimental que ele não tocava desde nunca, né? Para a gente conseguir abrir essas portas de comunicação. Só que isso só aconteceu depois que a professora falou 2 dias sem telefone, 2 dias sem conversar com ninguém, que foi aquele momento em que todo mundo teve que se encarar, ninguém se aguentava mais. E nesses dias de isolamento eu tenho pensado muito nesse cara e nesse grupo de estudo, assim, de como esse isolamento reflete diferente demais de cada gênero, de cada idade, né? Assim, para esse cara, eu fico pensando como é que ele está hoje. Sabe, assim, eu penso, nossa, como é que seu João tá agora, nesse isolamento, se encarando agora? Porque o que eu vejo da minha geração já é outro extremo. A gente fala muito sobre os sentimentos da gente. Assim, colocando, claro, na minha bolha social, né, da minha classe, assim, mais ou menos minha idade, a gente fala muito sobre o que a gente sente. O pessoal que tem rede social expõe e acha que expõe até demais, mas a gente foi criado numa ótica de produção demais, uma ótica muito capitalista, muito ocidentalista, muito moderna, de ser muito rápido, produzir muito, sempre. E eu vejo que toda vez que alguém vai conversar comigo sobre a quarentena, ao invés das pessoas perguntarem assim, como é que você tá, né, psicologicamente, elas falam assim, o que você vai aprender durante a quarentena? O que você tá produzindo? Tenho pensado muito sobre isso, assim, e quando a Fernanda falou, eu fiquei pensando bastante, assim, nessa ótica extra-produtivista, sabe? Como é que a gente vai lidar
com o ócio e com não precisar produzir, não ter que produzir, não... Assim, é impossível produzir agora, né? Assim, e se for produzir, por que é necessário? Por que o tempo todo, quando perguntam pra gente, por que perguntam só o que eu tô produzindo, o que eu tô aprendendo? O dia que eu falo que eu não fiz nada, fala, o que você fez hoje? Fala, fiquei na rede. Ponto. É um absurdo para todo mundo. Falo, caraca, como você não enlouqueceu? Sabe? Como é que você tá no tédio? Como é que você tá no ócio? Como é que isso é possível? E aí eu vou conversar com gente muito mais velha do que eu e as pessoas já estão no extremo que o seu João estava na época desse grupo de pesquisa, né? Que o pessoal já está, assim, tendo que conviver com o próprio casamento. Como a Fernanda falou, aquele negócio do a gente tá aqui, a gente tá junto, então por que a gente tá sozinho no mesmo lugar? Trancado no mesmo lugar, mas todos estão sozinhos, né? Assim, eu tô pensando muito nisso, assim, como é que isso vai refletir em diferentes gerações, porque a questão de rotina, por exemplo, que o Vai falou, é uma coisa que a minha avó tá sentindo muita falta. Ela sente muita falta de ter um horário certo de missa, um horário certo de visita, um horário certo que ela visita o irmão dela, depois ela visita minha mãe, depois ela visita, né? Assim, tem sempre uma rotinazinha. E assim, a minha geração não carece nem um pouco dessa rotina, mas ela carece da produção. Eu vejo que isso é percebe, mas tem uma coisa que é comum a essas duas coisas. Uma é a produção e outra é a rotina, né? Mas assim, sempre para fora, percebe? Sempre para fora, sempre para fora. Sempre para fora, é um movimento para fora, né? Assim, o que você está sendo útil aqui fora, né? Como que você vai, agora, tem muitos grupos falando assim, né? Agora, como que você vai utilizar isso em seu favor? Eu acho que você tem que utilizar isso em seu favor. Mas nós podemos muito bem também, em muitos momentos, falar assim, peraí, eu não tenho que nada, eu não tenho que fazer nada, eu quero ficar aqui comigo, eu quero ficar de barra coberta, eu quero não fazer nada. Por que esse ócio, né, também, assim, esse lugar da gente poder... É um tempo pessoal também, é um tempo de sentir as coisas. As coisas estão muito, assim, de alguma forma, com cada pessoa, as coisas estão mexendo de um jeito. E as pessoas precisam também de um tempo para assimilar isso, para entender que lugar é esse também. Assim, esse meu lugar aqui, deixa eu me ajustar, sabe? Deixa eu deitar aqui só e não fazer nada aqui um pouco. Mas não, aí eu tenho que produzir isso aqui, né? Esse ócio tem que ser criativo, eu tenho que isso, sabe? Eu tenho que ter um organograma de coisas que eu tenho que, se eu não cumpro, eu sinto culpa. É sempre aquela coisa, né? Bem capitalista mesmo, é uma questão assim de que você tem que cumprir, né? Uma rotina, você tem que ser produtivo, é uma coisa bem do capital mesmo, né? De que forma que você vai ganhar dinheiro com isso? Aprenda de que forma que você vai ganhar dinheiro com isso. Você tem que achar um jeito, vai para a internet então e corre, acha um jeito de você fazer dinheiro disso. Então são muitas coisas, eu acho que mexem assim também com cada pessoa, né? Põe a sua lente e vai tentando entender o que está acontecendo, mas o que eu estou percebendo é não é só muitas vezes uma falta de condição que as pessoas estão no momento de ficar com elas mesmas. Tem muita dificuldade, as pessoas estão com muita dificuldade de ficar com elas mesmas, de ficar em silêncio, sabe? De deixar o outro também em silêncio. Tem gente que levanta de manhã e sai ligando para Deus e o mundo, assim, mandando mensagem para todo mundo e tudo. A pessoa, o silêncio, né, que nós temos uma dificuldade de manter esse silêncio em nós. A gente quer logo de manhã e abrir 1000 janelinhas, né, ou no Google, ou mesmo na cabeça da gente, porque isso é um condicionamento, nós estamos condicionados, isso é impressionante, como é que... Agora, quando o corpo, né, assim, quando para e você chega uma hora que isso aqui vai cansando, porque você está fazendo muito isso, aí, peraí, e aí, agora, né? Se isso aqui está cansando, o que que me resta? Resta a mim mesma, né? Eu que sou o estranho dessa parada, eu preciso começar a olhar, dar conta de ficar um pouco assim nesse lugar, sabe? Nesse espaço de silêncio. A gente precisa conhecer um pouco desse espaço de silêncio, tentar olhar, dialogar,
às vezes entender assim que ele tem carece de uma linguagem, de um diálogo, às vezes de um outro nível, de um outro lugar, sabe? Às vezes um diálogo artístico, um diálogo assim com o passado, com as histórias, com as lembranças, com as memórias. Um diálogo assim que não tem a pretensão, digamos assim, né, a necessidade, necessariamente que ele está impregnado de uma utilidade, né, assim, digamos, entre aspas, né? Realmente, porque é nessa hora que a gente se cansa do telefone e fala, tá, não tem mais nada para mim aqui. Eu já fiz tudo o que eu podia, eu já assisti todas as 80 transmissões ao vivo que tem por minuto no Instagram, porque todo mundo agora tem necessidade de se mostrar para criar alguma conexão de fora. Nessa hora que você se cansa e fala, eu já vi tudo, eu já fiz tudo, eu já observei todas as informações que eu conseguia e agora minha casa tá cheia de eu. E agora, né? Aí Diferente. eu fico pensando, só um momentinho, Alexandre, eu fico pensando assim, sabe? É um desafio também esse, da gente buscar um caminho novo. Eu penso que é um caminho novo que nós precisamos procurar também em nós, assim, às vezes, por exemplo, assim, eu sempre tive vontade de ler um livro, Don Quixote. Eu já tentei, assim, ler esse livro várias vezes. E eu tenho conseguido ler o Don Quixote nesse período. E eu fui entender por que tantas vezes eu tentei ler esse livro e não consegui chegar na metade dele. Eu percebi, assim, que ele me exigia um pouco mais de introspecção que as outras leituras que eu fazia. Ele me convidava para um universo, assim, que para mim ele tem um imagético, assim, que ele me toma, assim, e parece que eu não me sentia apta a entrar, eu tinha um medo de entrar, eu tinha uma dificuldade, às vezes, parece que também, às vezes, eu não estava sendo fiel, sabe, ao que o autor quisesse, assim, parece que eu não estava pronta para despir-me e entrar ali dentro, digamos assim. E eu estou sentindo um prazer muito grande de estar lendo esse livro, nesse momento, assim. Então, tem isso também, eu acho assim, isso foi um caminho novo que eu pensei, assim, que eu já tinha desistido, que eu já tinha tentado umas 4 vezes, não tinha conseguido, mas eu pensei, quem sabe eu estou num momento novo, as coisas estão diferentes. Então, os caminhos novos, assim, a gente poder criar uma alternativa, né, assim, eu acho que a arte, nesse sentido, é algo assim que para mim é nessa hora que a gente vê a dimensão, sabe, que a arte tem, a capacidade que ela tem de nos transportar para além desse espaço-tempo, lugar aqui, dessa possibilidade que nós temos assim de ser deslocados e ter um diálogo mais profundo assim com a alma, através de um simples gesto, às vezes, sabe? Ver um filme, assim, você sai dali daquela condição ali de um jeito, toca um lado seu do humano que você não encontra isso nas redes sociais, por exemplo, você não encontra isso, assim, conversando com as pessoas ali no bar e tudo. É um espaço seu com você mesmo e aquele diálogo artístico. Então, isso também eu estou achando que, assim, é um caminho, eu acho que como caminho terapêutico eu tenho recomendado, para quem eu perceba, assim, que consegue compreender o que eu estou dizendo também, claro. Mas eu acho que a arte já nos salvou muito, eu acho que ainda nos salvará muito, e pelo menos a mim está me salvando muito, sabe? Acho que a Roxane ia dar uma contribuição também. Não, eu só Vem, queria dizer que, embora esteja nessa quarentena, eu tenho trabalhado muito, né? Porque eu tenho que tirar um tempo do dia para estar atualizando o meu trabalho como professora, né? Organizando e escrevendo e enfim. Então, eu consegui organizar esse tempo de trabalho e o tempo que fica ocioso, tentar exatamente isso que a Fernanda falou, tá buscando mais um diálogo com a arte, né? Vendo mais, lendo mais, produzindo mais, e isso está sendo muito importante para esse momento. Realmente a arte, ela ocupa esse espaço e nos engrandece nesse espaço de tempo, né? Foi muito importante ouvir isso de você, Fernanda. Só queria contribuir nessa questão aí. Quero ouvir você cantando.
Eu achei que uma canção nos ajudaria aí a relaxar mais ainda, né? Calma. Depois segue o debate. Deixa eu pensar. Sugiram uma música aí, então. Você não citou um do Juraildes aí? Aproveitando aí, ó, o Juraí, Cantar? pronto. Não, ela é muito grande, ela tem uma letra quilométrica, eu não sei ela toda, não. Ela tem umas 8 estrofes ou mais, essa música, e grandes, assim. Essa eu não decorei, não. Eu decoro muitas músicas, mas essa eu não decorei, não. Deixa eu. Eu vou cantar para vocês um poema meu, pode ser? Que eu lembrei aqui, um poema que musicaram, chamado Estátua. Pode, vai, eu concordo. Eu vou declamar primeiro o poema, depois eu vou cantar. Eu fiz esse poema, eu vou contextualizar vocês. Um dia em que eu fiquei diante de uma estátua, eu fui visitar é uma cidade ali em São Paulo, ali no interior de São Paulo, e aí eu me deparei, eu nem lembro mais que cidade que era, porque eu fui com uma prima minha que fazia muitas viagens ali. E eu me deparei com uma estátua muito parecida comigo. Uma estátua, assim, branca, sabe? E eu levei um susto muito grande, assim, a hora que eu vi aquela estátua. E eu tive que fazer esse poema, sabe? Então ele fala assim, estátua, é um soneto, fala assim, sublime linguagem da estátua muda, vê tantos olhos e é tão único o alvo, segue à tarde a sua mão imóvel, de todos os olhares se viu a salvo. A noite encoberta, as chuvas, o vento, e nada é desfeito em seu rosto branco. As eras, o gesto, o contentamento, perdura e dissolve o riso, o pranto. Seu corpo, meu corpo sem movimento. Meu passo, só em um dos lugares. Seus olhos, meus olhos fitando o vento. Em um gesto único e definitivo, me grito aos rumos e aos ares. De súbito, sabereis se estou vivo. Vocês querem ouvir a música? Fala assim. Deixa eu mudar a postura aqui, porque cantora tem que cantar noutra postura. Sublime linguagem da estátua muda, vê tantos olhos e é tão único alvo. Segue à tarde a sua mão imóvel, de todos os olhares se viu a salvo. A noite encoberta, as chuvas, o vento, e nada é desfeito em seu rosto branco, as eras, o gesto, o contentamento, perdura e dissolve o riso, o pranto. Seu corpo, meu corpo, sem movimento, meu passo só em um dos lugares, seus olhos, meus olhos, fitando o vento, em um gesto único e definitivo, me grito aos rumos e aos ares, de súbito saberei se estou vivo. Aê. Falei alguma coisa. Muito lindo. Música do Leonardo Lorena. É uma música do Leonardo Lorena. Ele Nossa, musicou parabéns esse pro poema. Leonardo. Fiquei muito feliz. Ficou maravilhosa a melodia.
Nossa, ele pegou o soneto e falou assim: eu vou buscar esse soneto seu. Eu fiquei super ansiosa com aquilo. Aí um dia ele falou assim: eu posso mesmo musicar? Eu posso gravar? Eu falei: pode. Ele falou: não, eu já musiquei, já gravei. Olha só. Aí ele falou que estava querendo colocar no disco. Na verdade, ele queria me perguntar se podia colocar no disco dele. Ele gravou e colocou no disco dele. Fiquei muito feliz, eu gostei muito. Eu e a Luísa, a gente estava discutindo, voltando um pouco para o debate, a gente estava Sim, pensando também nesse outro lado, também da quarentena, do isolamento, né? Porque de um desespero pelo trabalho, não por não conseguir não fazer nada, mas por questão de sustento mesmo, de não apoio de governo, né? E esse desespero do que vou fazer, né, daqui para frente, como vou me sustentar, como vou pagar as contas. Aí a gente estava pensando sobre isso também, né? Como lidar com esse sentimento que a gente agora não pode fazer nada, né? Aqui mesmo, meu avô estava trabalhando porque ele é bem teimoso e a polícia passou e mandou fechar, né? Deu 2 horas para fechar. Então, como lidar com esse desespero Fechar o também? quê, velho? O que que a O bar polícia que mandou? passou. Ah, o bar. Isso. Aí, tipo, como lidar com esse desespero, né? Principalmente com gente mais velha também, né? Que tem. Ele fez 79 anos agora e tem essa ansiedade toda, né? A gente pensa que a ansiedade está toda com a juventude, mas na terceira idade também tem muito, né? Principalmente igual o Gustavo falou, de sair dessa rotina, né? De trabalhar todo dia, de ter um horário para abrir e fechar. Então, queria pensar também sobre como lidar com esse tipo de ansiedade e desespero também durante esse confinamento. bem, eu posso falar uma coisa como que eu estou percebendo? É o seguinte, eu tive algumas pessoas que eu atendi, eu não tinha pensado nisso também, até eu atendi um bocado de gente, atender um bocado de pessoas que estavam nessa situação, né? Eu comecei a atender várias pessoas que não tinham condições de pagar a terapia e eu fiz primeiramente assim uma chamada e falei, olha, quem tiver e quem não tiver também, eu estou com tempo disponível que eu posso estar atendendo e tal. E aí várias pessoas que eu atendi estavam nessa situação assim de algumas até em desespero mesmo já assim, o que que eu vou fazer? Algumas por desespero, por não ter muita dificuldade de ficar sem trabalhar, pela situação da compulsão mesmo pelo trabalho, de falar assim, olha, a vida toda eu me dediquei a essa empresa, e agora a minha empresa vai falir. A vida toda eu fiz esse trabalho aqui, agora eu não estou tendo mais, não tem mais como eu ir para a lanchonete e vender isso aqui que eu vendia, né? E outras coisas, assim, muitas pessoas falando dos seus dramas pessoais e da situação de estar preocupado, assim, também com essa questão. Então, eu fico vendo, assim, é que muitas vezes, né, a pessoa, ela deposita muito no sistema, né, no próprio sistema, no próprio capitalismo, assim, todas as suas fichas, e ela acha que tudo vai estar garantido, porque como assim, né, a moeda nunca vai parar de correr, eu nunca vou parar de vender, as pessoas vão sempre querer comprar, comprar, comprar. E a gente percebe que o nosso sistema, ele é muito mais frágil, né? Ele não comporta essa situação, né? Que o capitalismo tenta colocar e sustentar, assim. Eu fico vendo, assim, aí as pessoas agora estão começando a se atentar, assim, poxa, é mesmo, né? A gente precisa apelar para o governo, porque se eu não tiver o SUS, eu não vou ter condições de procurar um médico particular, eu não vou, se eu não tiver um subsídio, eu não vou ter como sobreviver, comprar comida para comer do governo. Então, eu acho que isso aí também, de alguma forma, está fazendo, nesse aspecto, né, as pessoas refletirem um pouco mais, assim, essa onipotência do capitalismo, assim, sabe, dentro da nossa sociedade, isso era colocado de uma forma, assim, muito né, assim, discutível, digamos assim, e agora as pessoas estão começando a valorizar um pouco mais o Estado, esse Estado, né, que está sendo sucateado a cada dia por esse governo que está aí e tal, então, eu estou percebendo que muitas estão tendo essa compreensão, e por outro lado,
está tendo um grupo também, né, que acha que o único jeito é esse que o governo coloca, né? Vamos dar um jeito de reabrir e vender, porque senão não tem sobrevivência. É o único jeito que nós temos de sobreviver a isso, né? Outros chegam e falam assim, poxa, eu estou tendo que dever pela primeira vez, eu nunca devi na minha vida, mas eu estou me preparando para ficar devendo. E assim, alguma coisa vai ter que acontecer para a gente poder negociar essas dívidas, para a gente poder. Porque não sou eu que estou nessa situação, então tem pessoas que estão conseguindo ter uma perspectiva, uma percepção mais social e fica mais tranquilo com isso. Mas quem é aquela pessoa assim que traz para si aquela responsabilidade muito grande, que geralmente são essas pessoas também que colocam o capitalismo lá em cima, né? Essas pessoas que correm atrás, seguram no chifre do touro e falam assim, tudo vai ser pelas minhas mãos, né? Assim, eu sou o potente. Eu, inclusive, assim, tem aquela coisa da concorrência, né? Eu sou melhor do que os outros. Então, muitas pessoas estão tendo que cair um pouco desse degrau, desse ego, digamos assim, também, né? Muito a pessoa se achar muito. Eu vi muitas pessoas fazendo isso também. E aí a gente chega, então tem essa nuance, e tem aquele que é a base da pirâmide, né? A grande maioria, assim, que não sabe realmente como vai sobreviver, o que vai fazer dessa situação, que está perdendo emprego, ou já perdeu, que não tem como, né, agora ela arrumar um outro trabalho e tudo, e estão pensando nas possibilidades da informalidade ou de outras coisas. Outras estão simplesmente, assim, aqueles que estavam muito apegados ao seu lugar, que ele está perdendo, esse está em muito desespero, a pessoa está, assim, numa depressão terrível. Pessoa, porque ela investiu a vida toda naquilo ali, agora isso aqui vem e acaba, assim, do nada, como assim? Sabe? Então, essa aí é aquela que está naquele quadro, assim, né, de pegar empréstimo agora com o banco, com o governo, para salvar tudo aí, para ver se arruma um jeito. Não só essa, né, e outros também que pensam que é autônomo, que tem o seu comércio, que tá. Mas, assim, eu vejo que essa grande maioria da população que tem a informalidade, né, é aquelas pessoas que são mais simples, assim, elas estão, nesse momento, elas ficam assim, né, eu tenho que lidar, assim, juntar com a minha família, ver o que posso fazer pelos outros. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão se aproximando, brigas de família, assim, que as pessoas. Teve uma delas que falou: eu tive que pedir auxílio para uma filha minha que tem mais de ano que eu não converso com ela. Mas eu tive que ir lá, falar com ela que eu estava precisando do apoio dela e tal. E eu, por surpresa minha, eu vi que a minha filha estava pensando a mesma coisa, em ir lá atrás de mim, ver se eu estava precisando de alguma coisa. Olha, cada história é uma nuance, assim, tem uma faceta, ou várias, assim, por trás, né? Cada coisa revela, né? Mas eu vejo, assim, o movimento, ele está em todos. Todas as pessoas, de alguma ou de outra forma, estão sendo atingidas, né? Posso contribuir? Alguém quer falar na minha frente? Claro, meu bem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mesmo, né? O Ou a gente professor quer podia fazer começar uma roda de do conversa, velho uma roda, né? As pessoas, tem muita gente, algumas pessoas aí não falaram ainda. Sim, mas eu queria que o senhor falasse que o professor ele quer começar com uma série que é o Velho Insano, né, para pensar como é que ele está lidando também e as pessoas mais velhas estão lidando com esse isolamento, né? Gente, Essa falta de contato. eu estou agradecendo o convite e despedindo, porque o tempo meu, eu não estava pensando que ia chegar até esse horário, né? E dizer que eu aprendi muito com vocês, né? Embora não ouvi todo mundo que está aqui no nosso encontro, aprendi muito com você, Fernanda, sobre essa questão da solidão, do encontro e das outras perspectivas de vida que a gente já estava deixando para tão longe da gente, né? Ouvir você mais uma vez com as suas poesias e sentir que nós precisamos filmar elas, fazer delas outras poesias de imagens e de estética, né? Então que a gente tem muita coisa para fazer nesse mundo ainda, né? Eu acho que a arte realmente nos ensina muito e nos traz esse diálogo
de tantas poéticas, né? Foi prazeroso demais saber aí dessa inquietação do Gustavo, né? E saber também que ele conseguiu ficar na rede tanto tempo, né? Quantas coisas devem ter vindo de bom nessa mente enquanto balançava numa rede, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse momento, você está certa, Fernanda? E assim, de tudo isso vai surgir muitas outras perspectivas e muita produção artística também, porque o que a gente sente é o que a gente, e o que a gente aprende é o que a gente realiza, finaliza, né, constrói como arte. É isso aí. Vamos ouvir então o nosso querido Newton, né? E assim, agradeço muito estar com vocês. É isso. Eu também quero te ouvir, Nilton. Fala nesse tempo aí antes da gente ir. Não, eu não sei se porque eu sou da faixa de risco e um pouco mais velho que vocês, um pouquinho só, né? Tenho uma trajetória de vida em que, não sei se em função da geração ou minha trajetória, em que a gente foi um pouquinho educado a ser um pouco monge, né? Um pouco, não ter muita dificuldade com o estar sozinho, o pensar, o compartilhar, né? Que, com todas as contradições que a gente carrega. Mas eu queria aproveitar o gancho que a Fernanda falou por último, que era a gente também, o papel da ideologia nas sociedades, no caso específico, que a ideologia vai nos convencendo de que nós somos responsáveis por tudo, né? Em momento nenhum nós estamos vítimas e que o modelo, em momento nenhum, abre mão ou transfere responsabilidade para cada pessoa. Aí, né, cada um de nós vai sentindo incompetente porque não fez isso, mas na realidade somos nós que construímos as riquezas, nós que trabalhamos, nós que pagamos impostos, né? A gestão disso é que é muito complicada, porque esse modelo de sociedade capitalista neoliberal permitiu a maior acumulação das riquezas na história da humanidade, né? Que chegou o momento em que os bilionários do mundo querem pagar mais impostos. Então, a gente precisa, nesse momento da crise, pensar que ela também é provocada por esse modelo, e você coloca bem, e que não basta a gente, depois do confinamento, simplesmente querer salvar essa economia e salvar esse modelo. Eu acho que a gente precisa, do ponto de vista humano, do ponto de vista teórico, ter a coragem de colocar algumas inquietações, né? Acho que precisamos fazer mudanças profundas. Nós que trabalhamos, nós que produzimos as riquezas, por que não as temos? Né? Então, Goiânia, pegando um exemplo específico de Goiânia, com essa grande... Goiânia está entre as 10 cidades com maior concentração de renda no mundo, entre as 40 mais violentas do mundo. Não, isso não se fala, isso não aparece nos meios de comunicação convencionais, não aparece nas plataformas políticas, mesmo os partidos de esquerda. Onde está concentrada tanta riqueza? E por que nós, aqui nessa cidade, muitos estamos excluídos? Então, acho que é o momento de se pensar como dizia o Paulo Freire, alguma radicalidade democrática. Quando se aprovou a emenda, a reforma, eu acompanhei bastante as narrativas, sobretudo do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do próprio vice-presidente. Não, é importante salvar o capitalismo e a democracia liberal. Não, nós precisamos de uma democracia sem adjetivos. E, do meu ponto de vista, uma democracia mais radical, uma democracia com bases mais populares, que cuide de todos nós, mais do que cuidar, que nos considere como parte importante dentro desse processo. Então, eu acho que aí vai nos ajudar, né? A gente vai ver agora, o próprio governo de São Paulo reconhece que, né, que tem 40% da nossa riqueza, que, inclusive a produção de emprego, quem dá mais emprego? A pequena e média empresa. Quem produz alimento na nossa mesa? São os pequenos, é a agricultura familiar que abastece a nossa mesa. Então, é preciso, eu acho que a gente vai ter que sair desse confinamento com disposição de ir para a rua e defender propostas um pouquinho mais justas e mais radicais.
Inclusive, esse é o direito de viver em paz, né? Que eu não aborreço ninguém, mas também que ninguém me aborreça. E que a sociedade como um todo garanta as condições de vida decente para todo mundo. Porque riquezas acumuladas há, trabalho há, por que muita gente assim, nessa situação de miséria e de fome? E de solidão, né? Porque eu acho que a solidão daí, como a provocação do documentário, ela está presente. Não é só essa ou aquela faixa, né? A juventude, inclusive, que está silenciosa aqui nesse debate, com exceção do Gustavo, quem está a faixa maior, a incidência maior de suicídio no mundo está entre a juventude. Por quê? Precisamos achar a resposta. É isso. Beijos e amo vocês. Rafa quer contribuir? Ela disse que tinha algo para falar sobre essa questão do eu, de estar muito assim, né, na solidão, não se aguentar mais. Acho que ela tem algo para contribuir quanto a isso. Porque enquanto ela pensa, a Fernanda está certa. A gente precisa aprender a fazer a viagem para dentro de nós mesmos, né? E nós mesmas. Acho que há toda uma educação nossa dirigida para pensar e dar satisfações externas. Acho que nós precisamos também estimular essa viagem interiores, né? Essa viagem para dentro de nós mesmos. Eu vou até falar um poeminha, posso? Por favor. Ele é do Dumont, que eu acho que eu gosto muito dele, diz o seguinte, que eu acho que nos provoca muito, né? Ele é muito conhecido, que é mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, eu seria rima e não solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu acho que o mundo é que tem que brigar para caber em nós, né? Porque o nosso coração é vasto e é possível achar uma saída para tudo isso. Rafa? Oi? Caiu tudo? Não, tá aqui. Tava ouvindo. Não, é que eu tava falando mais cedo pra Júlia, e ouvindo vocês falar essa questão do eu, e teve uma conversa que eu tava fazendo com a Rafa ali nesses dias, como esse sentimento é muito comunitário, né? Tipo, esse sentimento de agonia não é exclusivo de uma pessoa, né? É todo mundo se sentindo assim. É um sentimento muito compartilhado que a gente tá vivendo agora, no agora, especialmente agora com o coronavírus. Fala mais dele, do seu ponto de vista pessoal, como é que está esse sentimento? Aqui em casa? Comigo? Não, você Rafa Rocha. Eu acho que ela podia lembrar também do evento, né? Que evento? Que a gente teve, né? Com você, como é que você se sentiu? Porque você estava completamente sozinha também, né? Quando aconteceu. Sim. Então, mas você puder lembrar aí para as pessoas que ainda não sabem? Ai, gente, lá em Porá, eu fiquei em suspeita de coronavírus, aí foi fazer o isolamento de hospital, da UPA. Eu acho que a solidão que a gente fala, ela é muito, não sei, ela é muito abstrata e íntima, mas quando você vive um negócio assim, tipo, ir pro isolamento mesmo de uma UPA, nossa, eu tava sem minha família, foi um sentimento de solidão muito forte. Mas aqui em casa, tipo, semana passada foi muito difícil, eu sentia que os dias se arrastavam, e já essa semana foi muito mais fluido, e, tipo, mais fácil, por assim dizer. Não sei. Eu acho que talvez por isso que a gente está fazendo, né? Porque a gente está burlando todo dia também, né? O isolamento. Eu acho que desde que a gente começou a reunir todo dia, eu acho que foi no começo dessa semana, né? Segunda-feira foi o primeiro? Quinta-feira passada. Os dias estão passando bem mais rápidos, né? Eu acho que, pelo menos eu tenho uma ansiedade de chegar às 5. Eu tenho uma certa preguiça também de chegar assim, porque eu sei que eu vou ter que tirar pijama e tudo mais, mas eu também tenho ansiedade, né, por comunicação. O Gustavo também falou disso, né, que quando a gente fica sem esse contato, a gente fica ansioso por se comunicar, né, e quando a gente faz esses encontros diários e a gente se vê, né, mesmo que virtualmente, através da tela, né,
a gente sente mais aquecido também, né? E eu acho que eu tô sentindo isso também. Acho que não sei. Eu não sei se eu sou muito reservada, não sei como é que fala, reprimida psicologicamente, ou sou muito bem psicologicamente, porque eu não tô sentindo tanto surto. Mas talvez seja essa tentativa de burlar também que tá fazendo uma proteção, talvez. Não sei como é que vocês se sentem. Olha, posso falar, no meu caso? Pode demais. Então, eu tava ouvindo aí todo mundo falando. Bom, eu retomo aquele meme, né? Porque eu não sabia que o meu modo de vida era quarentena. Então, assim, até o momento não tá parecendo tão difícil, né? Porque eu fui muito criada assim para fazer as coisas tudo sozinha, né? Tanto que a Magnífica faz um rompimento muito grande em mim, né? Quando a gente tem que trabalhar em grupo. Então, como eu venho muito tempo já com essa coisa, né? Que eu tenho que fazer sozinha as coisas. Às vezes eu fico muito sozinha, tentando resolver o que tem que fazer. Então, não tá tão assim nesse sentido da solidão. Eu acho que não tá tão pesado também, porque a gente tem internet, né? Eu acho que tem esse outro lado também que a gente meio que é privilegiado nesse sentido. Porque tem muita gente no Brasil que não tem internet também, né? Além de não conseguir água, né, de não conseguir alimento, ela também não tem uma internet para passar esse tempo, né, sei lá, vendo filme, vendo série ou fazendo o que quiser, né, na rede. Então tem essa coisa também, que é uma coisa que eu estou reparando também muito com o pessoal de Cuba, né? Que a internet lá é bem complicada e o pessoal tá pedindo para a única empresa que disponibiliza internet lá para eles abaixarem o preço porque é muito caro, né? Porque como eles estão em quarentena também, as transmissões da TV pela internet, né, dos concertos ficaria um pouco mais leve, né, essa quarentena para eles. Né, essa questão de comunicar também com os familiares, os amigos pela internet também ficaria melhor. Então eu acho que a internet também, como a Júlia falou, tá amenizando, né, ou pelo menos disfarçando, né, todo esse problema que a gente está passando. Eu acho que é isso. Eu tô tomando banho para vir para a live, penteando o cabelo, tá sendo... né? Essa coisa de se preparar para o... E como a live está marcando... O velho não gosta dessa palavra, né? Mas como de cara para o mundo, agora que tem nome, tá marcando o cotidiano, está sendo ótimo, de fato, assim, porque tem o antes e o depois, você... eu acho que ajuda a ter uma noção temporal, né? Do ponto de vista subjetivo. E, bom, eu acho que nosso aprendizado aqui do ponto de vista dos meios de comunicação online, né, pode ser aperfeiçoado, não querendo ser produtivista, mas é um momento para a gente aperfeiçoar, né? Claro que o jornalismo tem o corpo a corpo, que é fundamental, mas hoje em dia, cada vez mais, ajuda a reduzir custos, né, no jornalismo, então a gente tem que considerar essas ferramentas aqui. Está sendo ótimo para mim e já tenho mais convidados para a semana que vem, depois a gente fala sobre agendamento, né? Pois é, essa questão da produtividade também, assim, eu como uma pessoa acadêmica, tá pesando bastante, né? Apesar da questão solidão em si não tá pesando tanto, a questão da produtividade, ela sempre fica martelando na minha cabeça, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente gosta da procrastinação, né? Então a gente tenta ficar adiando o que tem que fazer com outras coisas, que a gente quer ocupar o tempo com outras coisas que a gente quer, não que a nossa
como estudante a gente quer, né? Mas como pessoa. Então, a questão, eu acho que o peso mesmo de mim está na produtividade, né? De me encontrar, sei lá, motivo para colocar as coisas em dia, né? Tem que colocar as leituras em dia, tem que escrever o artigo, né, para o Evito. Nossa. Então, Fazer o TCC. Ah, nossa, nem falo! Senão eu vou ser jubilada, né, da universidade. Olha aí. Então, é nesse sentido, aí pesa mesmo, né? De eu estar tentando fugir de mim mesmo nesse sentido. Mas, por outro lado, está sendo interessante da gente estar, sei lá, fazendo o nosso tempo de alguma forma, né? A gente meio que acorda a hora que quer, né? Vai ler a hora que a gente quer, vai procurar as notícias a hora que a gente quer. Então, a questão do tempo, de não ter uma rotina, que meio que já era uma coisa que eu fazia, é que eu tenho sérios problemas com rotina, né? Apesar que a gente tem que ter certos momentos. Mas a questão da rotina, agora eu acho que ela não está pesando tanto, né? Assim, porque eu já não tinha muito. Mas tem coisa para fazer, né? Então tem a procrastinação que se intensifica nesse momento também. Júlia? Gustavo? Oi. Quem quiser. Gustavo tá lá, tem um tempo já. Eu queria ouvir o Leôncio. Poxa, eu também queria ouvir o Leôncio. Cadê o Leôncio? Oi, gente, tô aqui. Eu tô ouvindo vocês, tá ótimo assim. Fala, uai. Mas tem que falar também, uai. Saber também da sua experiência, de como você tá lidando com isso, e como é que a Anápolis também tá lidando com isso, né, talvez? Então, eu vim pra minha cidade, pra quarentena, e, assim, apesar de estar um pouco, assim, com a minha família, tá mais com a minha família, né, porque em Goiânia eu fico mais sozinho, eu tô achando bom por esse lado, mas tá todo mundo cumprindo as regras e todo mundo em casa. Isso, vocês falando de solidão, de como lidar com isso, eu tô lidando até bem até o momento, né, e tá tudo certo por aqui. A gente combinou ontem, né, que o Velho ia fazer uma correspondência regional de cada pessoa nessas cidades. Não sei se já é o momento, mas eu tenho algumas informações aqui do coronavírus de Anápolis, eu não sei se já é para falar agora, se não... Leôncio, eu tô achando um pouquinho baixo o seu microfone, eu não sei se tá... Não tá dando pra ouvir? Eu acho que agora deu. Deu? Tá melhor? Deu. Aqui tá chovendo também muito, então acho que é por isso. Olha, se vocês forem fazer realmente essa correspondência, ele talvez possa acrescentar também, porque eu não tô em Goiânia agora, eu tô em João Pessoa. Vim passar a quarentena aqui com meu irmão, então talvez dê também para eu dar uma contribuída. Nossa, muito bom, arrasou. A gente quer sim, né? Gente, tô rapidinho aqui. Rafaela, você tá saudável? Eu tô ótima, era só uma... Você tá falando que tava com medo de coronavírus, não falou mais nada depois. Alguém quer contar a história pro Gustavo? Alguém conta, por favor, eu sou péssima em contar histórias. Assim, né? Curso, então é errado, mas não. Conta aí. Vamos descontrair um pouquinho da conversa, então. A gente foi para Florá para fazer uma atividade do nosso projeto Média Araguaia, né, de comunicação do campo e agricultura familiar. E a gente ia fazer a estreia do portal lá, né? Portal na web e tudo mais. Ia ser um evento, né? Na feira, todo mundo lá reunido. Aí eu e a Rafa tinha acabado de chegar do Encontro das Mulheres Sem Terra, que foi um encontro nacional com mais de 3.500 mulheres e 14 países. Aí, quando a gente chegou lá, a Rafa tava com um sintoma de gripe. Mas não tinha nenhum sintoma que ia em convergência com o corona, né? Mas era gripe. Aí a gente falou para ela ir para a UPA para ver o que era, né, e tal. Aí liberaram ela 2 vezes. Os médicos liberaram falando que não era nada, né? Descartaram.
Só que tinha um enfermeiro lá que era muito emocionado e chamou a Rafa de volta. E quando a gente viu, ele já tinha preparado ambulância para ela ir para Goiânia e ela ficou isolada lá, ninguém podia chegar perto. Eu cheguei lá para devolver as coisas dela, ele não tirou nem da parte da sala. Aí tá, tudo bem. Aí a gente pensou assim, por responsabilidade, não, vamos ficar quieto aqui na casa da Silda, que era onde a gente estava dormindo, né? Que é uma companheira nossa. Vamos ficar quieto por responsabilidade, a gente quer ficar aqui. Aí tá, a gente estava fazendo um isolamento responsável e por conta própria, né? Só que depois a gente descobriu que o prefeito tinha lançado uma nota falando do grupo de Goiânia, que estava com uma suspeita de coronavírus, e um portal de jornalismo de lá tinha lançado uma nota falando também da garota de 21 anos que estava com suspeita e do grupo de Goiânia que estava aqui causando caos em Iporá. Aí a gente ficou isolado na casa. Caos! Causando caos! Socorro! Caos em Iporá. Nunca mais vão receber a gente lá. E ela tinha por motivos políticos. Sabendo descartado também. As portas de Iporá estão fechadas para Magna Mundi. Fechadíssimas. É muito bom que a gente ri dessa história agora, mas nossa, eu fiquei tão. Que bom tanta que você raiva. Não, gente, foi tão na hora cômico. foi muito tenso. Agora a gente ri, mas foi muito tenso na hora. Foi. Eu nem imagino, gente. Nossa Senhora, passar por isso em outra cidade ainda, não dá nem pra ir pra casa. Sim, por isso que eu falei dessa solidão, tipo, porque minha mãe não tava, minha irmã não tava, os meninos não estavam, mas estavam ocupados com o lançamento, então, tipo, foi foda. Mas foi engraçado, agora vale a história. Dá pra rir depois, né? Uma semana depois dá pra rir. Gente, eu vou me despedir de vocês agora, porque agora tá passando o pronunciamento nacional, que vai atualizar todos os dados do corona. E aí eu vou lá assistir, beleza? Muito obrigado por terem me chamado. Eu espero participar das outras vezes. Foi bem legal. Aprendi pra caramba. Obrigado, Gustavo. Tchau. Até. Ô, Rafa, mas como é que você sabe que não estava com coronavírus? Porque tem essa problemática da falta de... Uhum. Então, assim, essa coisa do assintomático e também de Uhum. Pois é, eu fiz 3 triagens. A primeira noite eu fui lá na UPA, a enfermeira falou que os principais sintomas, né, era o problema respiratório. Falei que eu não tava com isso, eu tava com muita coriza, então o nariz não tava respirando direito, mas por causa da coriza. Aí na segunda triagem, né, de manhã, eu fui fazer um exame de sangue, que eu acho que não tem muito a ver, e um raio-x do pulmão. O meu pulmão tá 100% limpo, de boa. Aí ela me descartou por isso, mas também não é o exame do corona esse, né? Aí me mandaram para HDT para fazer o exame próprio. Aí teve essa conversa, e na conversa eles foram perguntando os sintomas e me descartaram aí. Não chegaram nem fazer o exame laboratorial próprio do corona. Mas eles pegaram a mucosa do nariz e da boca, né? Saliva. Mas não chegaram a fazer porque me descartaram de imediato, só na conversa. Foi assim comigo, pelo menos. Uma coisa legal que eu aprendi nessa quarentena toda foi o que significa coriza, né? Eu não sabia que essa palavra existia, nem o que significava. Mas foi na conversa. Não chegaram a fazer o meu teste do coronavírus no HDT. Júlia, você tem que ligar o microfone, porque a gente não sabe fazer leitura labial aí. Não, eu tô falando aqui, ó, tem um tempão, eu falei, gente, por que a Rafa não tá me ouvindo? Só pra gente poder encerrar a transmissão, pro Leão se poder, e depois a gente continua a conversa, né, entre nós, não tem por que parar, né, mas o Leão se passar os informes mesmo que ele conseguiu, pode passar por agora, aí de Anápolis, pode passar e depois a gente encerra e continua a conversa, né? Tá bom. Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Sim? Claramente, Sim. é porque aqui está chovendo um pouco, então está fazendo barulho. Então, como a gente tinha decidido nos últimos dias que cada um ia fazer uma correspondência regional do lugar onde estava, né, porque nem todo mundo está em Goiânia, eu busquei alguns informes sobre Anápolis, sobre a situação do coronavírus aqui, no site da Secretaria Estadual de Saúde, no site da Prefeitura e em alguns jornais também. Segundo o boletim de ontem, que foi o último que saiu no site da Secretaria Estadual de Saúde, Goiás tem 38 casos, né? E desses 38, são 3 em Anápolis.
Segundo o boletim, tem 50 casos suspeitos do Covid, mas apenas 3 confirmados. E outros 56 já foram descartados, por exame laboratorial mesmo. O primeiro caso confirmado aqui foi de uma médica chamada Leila de Sá Rodrigues da Cunha. Ela tem 69 anos e tinha retornado da Itália recentemente. E ela é médica no Hospital de Queimaduras daqui de Anápolis. E aí ela foi procurada, né, por portais aqui da cidade, mas ela não quis declarar se teve contato com pacientes depois da chegada dela da Itália, e falou que o que ela tinha para dizer já tinha dito para a vigilância epidemiológica do município. Até o Luiz Felipe, aí do jornalismo, que deu essa nota, que o Hospital de Queimaduras daqui de Anápolis divulgou que sim, ela teve contato com vários pacientes e acompanhantes, colaboradores no hospital, e todas essas pessoas passaram por exame laboratorial, mas todos deram negativo no coronavírus. Outro informe também é que essa semana, no caso hoje, foi inaugurado pelo prefeito Roberto Naves um centro de internação exclusivo para os pacientes do coronavírus aqui em Anápolis. Essa sede ela foi feita no antigo Colégio Carmo, aqui, terá 45 leitos de internação, com 6 UTIs. A unidade também tem capacidade para aumentar até 52 leitos. Esses leitos contarão com ventiladores, monitores digitais, enfim, é um centro bem equipado e que está esperando mais casos de corona e se preparando. Assim, aparentemente, a prefeitura tem se preparado com responsabilidade assim, para enfrentar o coronavírus aqui na cidade. No mais, é isso. Assim. Os outros 2 casos ainda não tem muitas informações, mas estão em quarentena, em isolamento social em casa, nem no hospital estão. Ouviram? Tudo certinho? Vamos, Júlia. Sim, eu vi sim. Uhum. Alguém quer dar mais alguma contribuição ou a gente encerra e continua conversando depois? Eu acho que tchau, vamos encerrar a transmissão. Vamos encerrar. Vamos. Heloísa, se puder.